Ciao ragazzi, sejam bem-vindos a um vídeo aqui do nosso canal. Hoje a gente trouxe um tema aí pra vocês. Na verdade a gente escolheu alguns temas e eu nem tô sabendo qual que é, mas eu vou descobrir agora pra ser um bate-papo gostoso, algo que a gente vai só conversar aqui com vocês, trocar uma ideia e falar um pouquinho da nossa visão sobre um assunto específico aqui da Itália. Então, eu queria falar hoje com vocês sobre o trabalho da Natasha. Fazem aí uns 2 meses, eu acho, que ela está trabalhando como garçonete num restaurante bem pertinho aqui. A gente está na frente da casa em que a gente está morando, que tem esse bosque aqui. Então, friozinho, mas está gostoso aqui fora, no sol. E queria falar um pouco com vocês sobre o trabalho dela, na verdade. Queria entrar em alguns assuntos que podem ser interessantes para vocês. Top. E sobre o trabalho na Itália. Acho que é bem relevante, coisas que a gente está vivendo aqui que a gente pode trazer para vocês. Top. Valeu! É bom saber também porque, na verdade, eu não sabia do tema, como eu falei antes, mas eu pedi no Instagram, para quem me segue no Instagram, @NatashaBonfante, para que deixassem dúvidas sobre o meu trabalho. Então eu posso aproveitar também para ler aqui e falar para vocês um pouquinho do que a galera deixou lá de dúvida também. Bom, então vamos lá. Eu separei 3 tópicos para a gente falar sobre esse assunto, sobre o assunto do trabalho da Natasha. Se a gente não tocar no assunto que você tem dúvida, deixa nos comentários que a gente vai considerar fazer a parte 2, tá bom? Então, o primeiro assunto que eu queria levantar é sobre o ambiente de trabalho, porque a gente aqui na Itália não tinha tido um trabalho formal até esse que a Natasha está agora. Então a gente sempre fez voluntariado e a relação do voluntariado a gente sempre pensou que, parece que eles são super amigos, legais. E muitos brasileiros sempre falaram para nós que os italianos eram muito grossos e tudo mais. Então, queria que a Natasha falasse um pouco como é o ambiente de trabalho dela ali. Então vamos lá, né? Como o Robson comentou, a gente fez voluntários, mas não só eu, mas ele também, a gente nunca teve um emprego formal aqui na Itália. E esse meu primeiro emprego, em teoria até foi fácil de conseguir. Eu entreguei um currículo, mas eles estavam muito precisando de uma pessoa para ajudar eles ali. E eu fui trabalhar porque eu queria e precisava, e aí cheguei lá, né, por muitas vezes eu vi pessoas falando que os italianos eram grossos e tal, então eu tava com um pouco de receio, mas onde eu trabalho ali é um restaurante e pizzaria, então quando é um restaurante e pizzaria, além das pizzas, né, tem outros pratos, alguns mais refinados e tal, e aí eu encontrei ali uma família. Porque realmente quem trabalha ali são pessoas da mesma família, são praticamente 4 pessoas da mesma família e mais 2 funcionários à parte. E depois mais eu, né? E chegando lá, eu, graças a Deus, encontrei uma família muito gente boa. Eles me tratam super bem, gosto bastante deles. E assim, uma coisa que eu percebi também, desde que a gente fez o voluntário, que italiano ele fala alto, que ele se expressa muito, então assim... Acho que se eu chegasse do Brasil e já fosse procurar um emprego, talvez eu me assustasse, porque realmente, assim, às vezes eles brigam entre eles, às vezes tem umas cenas assim que eu falo, meu Deus, estão brigando. Quando na verdade eu já tô super acostumada, porque eu já vi em voluntários, né, com os nossos anfitriões, que eles são assim mesmo, eles gostam de falar alto, às vezes eles discutem, mas no final das contas tá tudo bem, nada demais acontece. Então assim... Pra mim, eu sou muito bem tratada, o ambiente é bem gostoso, assim, eu gosto de trabalhar ali. Às vezes saem uns gritos, assim, realmente, às vezes quando eu faço alguma coisa errada, assim, muitas vezes eles tentam tratar de forma legal, assim, bacana, falar devagar, mas eu já levei uns 2 gritão, assim, que eu falei, tá tudo bem, eu já conheço o jeito deles e entendo, mas logo depois eles vêm, conversam comigo, eu falei aquilo pra você, mas eu gostaria de dizer que, isso me atrapalhou, então por isso que eu acabei gritando naquele momento, mas assim, como eu disse, eu já tô super acostumada com isso e não tive grandes problemas. Gosto muito do ambiente de trabalho ali, até mesmo porque é um ambiente familiar, né? Na minha opinião, tá que é tudo bem de boa. normal aqui na Itália, eu diria, por vários lugares que a gente passou e conheceu. Esses negócios familiares são bem normais, talvez pela situação atual econômica da Itália e tudo mais, mas assim, é bem normal a gente ver pai, filho, esposa trabalhando junto. Então ali no caso da Natasha
A dona. proprietária, daí o marido da proprietária, a mãe da proprietária e o irmão. Isso. E daí, além disso, ela tem mais 2 funcionários. Um já tá há 10 anos com ela e a outra menina tá há 12. E então, mais tipo você. assim, e agora eu, né? Então, digamos que é um ambiente assim que eu sou a única nova ali trabalhando. Acho que essa é uma dúvida legal, assim, né? De ambiente de trabalho, a diferença disso pro Brasil. Então, a Nath trabalhava num ambiente, acho que parecido no Brasil, trabalhava numa loja, né? De ferramentas e tal. Também então, era familiar. Então, também tinha uma família ali, né? Mas, assim, é legal, né? Saber que tem um lugar que é bacana, assim. Mas eu já ouvi relatos difíceis, assim, pessoas que não lidam tão bem com esse estresse italiano, assim. A calma, às vezes, não faz muita parte deles, assim, é uma coisa meio... Na real, pode ser que eles estão calmos, mas eles gritam, eles falam alto, é meio... Exato, e, tipo assim, uma diferença cultural, talvez. tem uma questão que quando eu termino meu trabalho, assim, a gente vai normalmente jantar juntos ou almoçar juntos depois do trabalho, né? Aí o que acontece? Por muitas vezes eu vejo eles brigando entre eles. E tipo Na assim... hora desse almoço e da janta. Isso, na hora desse almoço em que tá só a família ali. E Não daí, tem tipo, cliente mais olhando e tal. Isso. E são, tipo, problemas familiares. Se vê, tipo, o marido reclamando do cunhado, o marido reclamando da outra funcionária. Então, assim, eu vejo que, tipo, são brigas internas ali e às vezes eles erguem o volume mesmo, mas não tem mais ninguém no restaurante, já tá tudo fechado, a gente só tá comendo ali pra poder ir pra casa. E eu vejo que, tipo, as brigas são... Esses dias eu até falei pra eles, eu dando risada, eu falei, gente... Fazia tempo que eu não almoçava com vocês, mas isso me fazia falta já, porque vocês estão sempre assim, brigando. Ela falou, a gente é uma família de loucos mesmo. E assim, eu me divirto, porque eu vejo que eles brigam sério e daí passa tipo 5 minutinhos. Ai, amor, ai, mãezinha. Aí você já vê que tipo, tá tudo bem. Talvez seja um pouco uma questão... Desculpa que eu tô chutando a mesa aqui, mas talvez seja questão de acostumar um pouco, né? Exato. Na minha opinião. Tá, um outro ponto que eu queria levantar é com relação ao que a gente chama de subemprego, né? Colocamos entre aspas assim, porque é um pouco diferente do que a gente vê, por exemplo, eu e a Natasha, mas no Brasil talvez seja muito desvalorizada a mão de obra mais simples, podemos dizer assim, o trabalho que a Natasha está fazendo de garçonete. Ou então o jardineiro, pedreiro, eletricista, coisas assim que fazem mais parte, acho que, da necessidade do dia a dia. A gente acaba tratando, até existe esse nome, né, subemprego, mas aqui, como tem pouca diferença salarial, é uma coisa meio diferente, tratada de modo diferente. E como que seria teu sentimento com relação a estar trabalhando no que no Brasil a gente considera um subemprego, que no Brasil seria talvez tipo se a tua colega de classe que estudou com você lá no ensino médio te visse trabalhando de garçonete, no Brasil talvez ela pudesse olhar e falar assim, nossa, mas o que deu errado? Porque, né, você não estava estudando, fazendo super carreira, não sei o quê. Tipo, eu tenho essa impressão que a gente no Brasil acaba tratando um pouco... É um pouco isso o subemprego, como se você visse uma pessoa ali que estudou com você não tendo uma carreira brilhante, achando que deu alguma coisa errada, sabe? Bom, eu não entendi muito bem a tua pergunta, mas assim, digamos que pelo fato de que eu percebo que eu sou tratada igual ali, como todos, assim como o pizzaiolo, assim como... Tá certo que é uma empresa familiar, né? Então eu sou tratada igual o marido da dona do restaurante, assim. Em teoria temos salários muito parecidos. No final do dia a gente almoça junto ou janta junto. Então eu me sinto de peso igual. Não sinto que eu sou tratada de maneira diferente por ser a garçonete. Gosto da ideia de ser garçonete porque... e também ajuda, às vezes eu ajudo na cozinha. Então eu sou auxiliar de cozinha e também, sabe, garçonete. Então eu sou praticamente um faz-tudo. Quando tem que limpar eu limpo, quando tem que servir as mesas eu sirvo, quando eu tenho que ajudar na cozinha eu ajudo. E eu não sinto nenhuma discriminação por ser... Tá, isso dentro do restaurante, mas eu digo, por exemplo, quando você vai contar pra tua mãe ou pra algum amigo e tal, que você é garçonete, tem um pouco essa relação do Brasil, sabe? É ali que a gente percebe, talvez a gente perceba mais isso, esse preconceito, talvez, com esses trabalhos,
quando a gente vai contar para alguém no Brasil, porque quando a gente está aqui, a gente tem amigos italianos que moram aqui, filho da proprietária da casa aqui, que trabalha no bar, que faz coisas simples, para eles é normal. Só que daí parece que quando a gente vai contar isso para algum familiar, que daí, eu tô trabalhando como garçonete, aí tipo, é tratado de uma maneira diferente, parece. Pelo menos é o meu sentimento. Talvez... Quer saber se você tem algum sentimento com relação a isso. Talvez antes de eu vir para a Itália e viver assim como nômade, ter feito vários tipos de serviços, talvez eu realmente pensasse um pouco nessa ideia, tipo, o que deu errado com a minha colega que virou uma garçonete. Hoje eu percebo que, tipo, é um trabalho tão importante quanto a cozinheira, por exemplo, porque se não tiver ninguém para servir, a pessoa não vai comer. Então, não adianta ter uma cozinheira e não ter alguém que sirva, assim como não tem como ter alguém que sirva e não ter uma cozinheira. E eu acho que eu me sinto bem quando eu falo que eu sou garçonete. Eu trabalhando, eu gosto bastante, me sinto realizada. Depois de ter trabalhado aqui, a gente já comentou, de repente de eu procurar um emprego no Brasil, se eu fosse pro Brasil, por exemplo, eu procuraria um emprego lá como garçonete, até mesmo porque eu sendo vegetariana, eu gostaria muito de trabalhar em um local assim, por exemplo, com um restaurante verdadeiramente vegetariano. Então eu acho que aqui na Itália também poderia procurar um lugar assim. E eu gosto da ideia de ser garçonete porque assim, eu me sinto bem. E eu acho que eu aprendi também uma outra coisa, que é ter empatia por outras pessoas que trabalham nessa área, porque quando eu chego num restaurante hoje e vejo alguém servindo e às vezes eu vejo que a pessoa demora para me atender, hoje eu consigo ter toda a noção do que está acontecendo naquele restaurante, o que eu não tinha antes. Antes, às vezes, eu só sabia reclamar que o prato está demorando, que o garçom não veio me atender, e hoje eu vejo que às vezes eu tô tão perdida, assim, tipo, tô tendo que atender tantas mesas ao mesmo tempo, que às vezes eu nem pedi ainda pra pessoa, não perguntei o que ela quer, ainda não consegui levar o prato dela, ainda não consegui tirar o prato dela e perguntar se ela quer uma sobremesa. Então eu acho que eu me sinto bem dizendo que eu sou garçonete, e agora também eu tenho mais empatia por as pessoas que trabalham nessa área, pelas pessoas que trabalham nessa área. Eu respondi a tua pergunta? Acho que sim, É uma coisa que a gente vê. Talvez a gente venha desconstruindo isso. A gente passou por 10 voluntariados aqui na Itália, então a gente trabalhou meio que como garçonete, meio que como garçom, meio que como... Tudo um pouco, né? Então a gente vem meio desconstruindo. Eu acho que eu tinha esse preconceito na minha cabeça. Tinha um pouco de problema de me ver trabalhando num subemprego, né, no que seria. Até quando eu vim pra Itália, muita gente falou, nossa, mas você vai pra lá e se tiver que lavar prato e tal, e tipo, como se isso fosse uma coisa ruim, sabe? E até uma informação legal para quem está aqui assistindo, que está pensando em vir para a Europa e tal. Pelo menos aqui na Itália está super valorizado trabalhos como jardineiro, pedreiro, eletricista, mecânico. Tem um déficit, tá certo? Fala assim? Acho que sim. É uma falta de mão de obra nesse ambiente. Então tem gente que trabalha por conta própria, como jardineiro, como mecânico, como consertador de coisas das casas, resolvendo esses problemas que as pessoas têm e tem ganho um bom dinheiro porque os jovens têm essa tendência, né? Estão tendo essa tendência de ir mais para o lado tecnológico da coisa. E tá faltando essa mão de obra. Aqui mesmo, quando a gente tava vendo um jardineiro e tal, o salário dele é muito mais alto do que muita gente que está trabalhando com tecnologia no escritório e tudo mais. Mas até, por exemplo, garçonete ou barista, né, que é um pouco do que eu faço também, ajudante de cozinheiro também, eu percebi que, tipo assim, o emprego praticamente caiu no meu colo, porque, assim, eles estavam muito precisando e eu moro muito pertinho, pra eles era muito conveniente também. E, tipo, uma semana depois ou 2 semanas depois que eu consegui esse emprego, uma outra pessoa onde eu tinha deixado um currículo me ligou dizendo que eles também estavam precisando de uma garçonete. Então, assim, a gente percebe que tem vários, e também em sites de oferta de trabalho também tem várias oportunidades nesse ramo. Então, tá realmente precisando de muita gente nessa... Deixa aí nos comentários o que você acha com relação a isso. Eu acho que é um assunto bem controverso, polêmico, talvez, não sei se é só uma coisa da minha cabeça, eu que trouxe o tópico aqui. Deixa aí nos comentários. E eu queria dar um presente para você que assistiu o vídeo até agora, porque esse vídeo aqui ele é patrocinado por nós mesmos, então a gente
teve essa ideia de vir aqui bater um papo com vocês e também para promover o nosso curso de italiano. E eu queria dar um desconto para vocês que ficaram até agora. Então o cupom é Vida Italiana 10 para você ter 10% de desconto no meu curso completo de italiano. São 24 tópicos trabalhados dentro desse curso. Tá bem legal, convido você a assistir pelo menos a página de apresentação com todos os detalhes. Se você está querendo aprender italiano, no meu curso você vai ter então acesso a toda a base da gramática, vocabulário, técnicas de melhoria de compreensão para você ter uma compreensão avançada. Então tudo lá, convido você a conhecer mais. Eu vou deixar na descrição o link da apresentação. E para você que ficou assistindo aqui, você tem esse cupom que é Vida Italiana 10 para você tá ganhando 10% de desconto, beleza? Bom, então o último tópico que eu queria levantar com a Natasha é salário. Acho que a gente pode abertamente falar aqui sobre salário, quanto que ela está ganhando. Aqui na Itália esse assunto é muito mais aberto, falar sobre salário. Então várias vezes as pessoas falam, tá, mas quanto que você ganha? Ah, posso te perguntar quanto você ganha? Tipo, muito mais direta essa pergunta, quanto no Brasil me parece uma coisa mais... que as pessoas se sentem mais desconfortáveis de falar sobre esse assunto. Né? Talvez porque a diferença entre os salários aqui seja muito baixa, e daí as pessoas falam disso de uma maneira um pouco mais aberta. Mas então, quanto que você está ganhando? Como que funciona o teu salário, o pagamento e tudo mais? Bom, então vamos lá. Eu tô trabalhando, né, as horas, digamos, part-time, que eles chamam, né, que seria um período só. Porém, às vezes eu acabo trabalhando, tipo, 2 períodos no dia, depende da demanda, depende do volume de pessoas que tem ali no restaurante. Então, normalmente durante a semana, de segunda a sexta, eu trabalho na hora do almoço, quarta-feira eu tenho folga. Às vezes sexta-feira à noite eu trabalho e sábado e domingo daí normalmente fica aberto, mas eu trabalho mais no final de semana porque tem mais gente. Aí o que acontece? Eu estou ganhando por hora 8,11 €. Então assim, quanto mais horas eu trabalhar, mais eu ganho. Só que o que acontece? Com essa questão da Covid, dos problemas de pandemia, muitos restaurantes, muitas pessoas estão com medo de frequentar os restaurantes. Então, quando o restaurante não está cheio, eu acabo não sendo chamada, né? Então, eu estou trabalhando normalmente os horários que já estão definidos, né? Então, assim, provavelmente durante a semana ela recebe muitos trabalhadores, né? Então, ela faz um menu específico para os trabalhadores. Então, tem muita demanda, ela me chama e eu trabalho. Final de semana, às vezes tem gente que liga agendando, reservando uma mesa. E quando tem várias pessoas, ela me chama para trabalhar. Então, eu tenho ganhado ali em torno de 600, 700 € por mês, né? Pelo tanto que eu tô trabalhando. Trabalhando tipo meio período, assim, né? Isso, trabalhando meio período, às vezes 2 períodos final de semana. Única coisa que ela falou pra mim, que no verão eu vou trabalhar muito mais, porque aqui é um lugar turístico, onde era um comune onde tem o lago e tem muitos turistas. E no verão ela fala que normalmente eu vou trabalhar muito. Ela até falou pra mim, você vai chegar pra mim e falar assim, eu não tipo aguento full mais. time, tipo assim, a Natasha tá passando por um período que ela é part-time, né, que é o meio período, e ela vai provavelmente no verão trabalhar full time mais horas extras. Então assim, aqui é muito turístico, né, então eu vou ter muito trabalho, e ela falou que eu posso chegar a ganhar 1.400, 1.500 € num mês. Então assim, tem tudo isso. Tem também a questão de que eu ganho, às vezes, uma gorjeta. Então, assim, eu sei que é pouco, gente, mas assim, pra mim já é bastante, porque eu sinto que quanto mais eu agrado e trato bem um cliente, mais eu recebo gorjetas. Então, assim, desde finalzinho de novembro, tipo, do dia 19 de novembro até hoje, que a gente tá gravando metade de janeiro, né, esse vídeo vai sair em fevereiro, mas até metade de janeiro, eu ganhei, tipo, 41 € de gorjeta. Então, de pouquinho em pouquinho eu fui ganhando. Ontem, por exemplo, eu ganhei 2 €. Então, tipo assim... pode ser que no verão seja mais frequente. Pode ser que no verão eu ganhe muito mais. Então, além do meu salário que eu vou receber, vai ter desconto do INSS, tudo certinho, né? Porque eu tô registrada, meu contrato é de 3 meses, mas daí depois ela vai renovando. E no verão pode ser que eu ganhe daí limpo, né? Sem desconto nenhum, essa gorjeta dos clientes, que também soma ali um pouquinho uma renda. E como a gente está bem no norte da Itália, a gente está aqui na província de Varese, bem próximo da Suíça,
Aqui vem muitos turistas suíços, alemães, tem bastante ingleses, holandeses, e eles são mais tem mais essa acostumados a dar a gorjeta. De dar gorjeta. Os italianos têm bem menos, né? Mas apesar até de que estão dando, né? Desses 41 praticamente, uns 30 euros assim, eu acredito que tenha sido tudo dos italianos, assim. Que às vezes até ontem, por exemplo, foi um caso específico, porque normalmente eles deixam no caixa, né, quando eles vão pagar, e falam assim, são pros meninos que trabalham, né, daí a gente divide entre os garçons que estamos ali, no caso, eu e mais uma menina. Aí ontem o senhorzinho foi tão bonitinho, o senhorzinho tinha um casalzinho de senhorzinhos assim, aí o senhorzinho veio e me deu o dinheirinho assim na mão e falou, é pra você. Aí, eu me senti tão bem assim, porque eu achei que tipo, ele tava dando de coração, assim, sabe? Aquele tanto que ele deu diretamente pra você, né? Porque daí ele não queria que eu dividisse, apesar de estar eu só ali trabalhando, mas ele não sabia, né? Então ele já me deu o dinheirinho e agradeceu, então eu sinto que... Muitos acho que dão direto também por não confiar tanto... Se o empregador vai repassar o dinheiro, né? Apesar também. que ali ele sempre repassa, sim, mas... Sim, sempre. Ele até já deixa separado e daí a gente divide. Então, assim, eu sinto que quanto melhor for o meu trabalho, melhor eu serei reconhecida. Seja por parte dos meus patrões, né? E por parte dos clientes também, que eu sinto que terão mais gorjetas. E é legal isso. Dinheiro muito sempre bom. Acho que com isso a gente finaliza os 3 tópicos que eu tinha pensado e levantado aqui. Então, se você tiver alguma sugestão dentro desse tema, deixa nos comentários. A gente vai estar anotando todas as sugestões que vocês deixarem. Sim. Se forem interessantes, a gente vai fazer a parte 2 sobre o trabalho da Nath. Se você tiver sugestão de outros temas para a gente conversar aqui, deixa aí também, que a gente vai ficar feliz de estar fazendo esse vídeo nesse formato, tipo um bate-papo. Já deixa nos comentários também o que você achou, se você gostou desse vídeo desse jeito. Exato. E também eu tinha falado que eu ia responder algumas perguntas, né, que tinham no Instagram. Mas assim, o vídeo já tá ficando longo, eu acho que é melhor eu fazer um outro só voltado para a resposta de essas dúvidas, né? Porque foram muitas dúvidas, então eu vou fazer um vídeo à parte, tá? Então segue a Nath lá no Insta pra saber onde é que ela vai fazer esse vídeo, se ela vai fazer aqui no YouTube ou lá no Instagram dela. E eu tô sempre abrindo caixinha, querendo saber se vocês querem saber algumas informações, algumas dicas de vídeo, então me segue lá no Instagram, @NatashaBonfante, e também do Robson, @Robson_Bonin. Já tinha o repórter Robson Bonin, já tinha pego o @Robson Bonin, eu tive que pegar com o underline. Ficou com o underline. Beleza, galera? Mas tudo bem, é isso aí, gente. Esperamos que vocês tenham gostado. A gente se vê então na no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.